Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, mais uma entrevista aqui do podcast da mineração, tá? Trazendo aqui vários assuntos bem bacanas aí no ano de 2024, né? E agora em 2025, vamos continuar aí com toda essa nossa quantidade de batermos a meta de pelo menos 2 entrevistas por semana. Vamos continuar com essa meta, quem sabe bater essa meta aí, com várias coisas que vão estar acontecendo, tá? E hoje eu estou aqui com o Fábio, tá? Que é CEO da Brainium. A gente vai falar sobre bastante tecnologias aqui, principalmente inteligência artificial e tudo mais. Fábio, muito obrigado pela sua participação. Opa, é um prazer, Johnny. Muito obrigado aí pelo convite e fico feliz aí pelo convite. É um prazer conversar com você e conversar com a sua audiência e poder trazer um pouco de informação sobre IA para a sua audiência. Perfeito. Pessoal, deixa eu soltar a vinheta aí dos nossos patrocinadores. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience. Serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Agradecer os patrocinadores aí, que sem eles a gente não conseguiria continuar esse trabalho. E aguardem que 2025 tem muito mais coisas aqui que iremos fazer aqui no podcast da mineração. Pessoal, o Fábio, ele é fundador e CEO da Brainium, tá? Ele tem mais de 20 anos de trabalho de sucesso em liderança, gerência, estratégia em alta tecnologia, em startups, tá? Mestre em tecnologia e negócios, tá certo? Tem várias expertise em adotar e promover tecnologias disruptivas, data driving, decisões e muito mais, né? E, Fábio, antes da gente começar a falar aqui sobre inteligência artificial em sistemas autônomos, fala pra gente um pouco sobre a Brainium. Claro, falo sim. Obrigado aí pela apresentação, pela introdução, inclusive, Johnny. A Brainium é uma empresa que nasceu há mais ou menos 3 anos atrás, né? E com o objetivo de servir o setor industrial, né, com tecnologia de ponta, né, no caso, inteligência artificial, né, e fazer aquilo que eu ganhei muita experiência, né, fazendo para dentro do setor de alta tecnologia, né, principalmente na Microsoft, que eu fiquei boa parte de uma década dentro, e como que a gente consegue utilizar inteligência artificial para melhorar produção, melhorar a produtividade industrial, né, e esse é o motivo que a Brainium existe, né? Então a gente está aqui para servir, trazer tecnologia de ponta, trazer uma tecnologia nova, né? E a tecnologia que a gente desenvolveu e que a gente usa, né, para isso, a gente faz uma analogia, a gente chama de um piloto automático, né, de controle industrial, né? Então ele controla um processo industrial de forma autônoma, né, usando inteligência artificial, de forma a entregar melhor produtividade, um controle mais preciso para aquele processo industrial. Mas aí a gente entra um pouco mais em detalhe, né, e sobre isso, mas agradeço aí pelo espaço, tá, e pelo tempo. Perfeito, Fábio. Vamos começar conceituando aqui o pessoal aqui, eles gostam muito de tecnologia aqui no podcast, né? O que são, então, assim, sistemas autônomos de inteligência artificial e como é que eles funcionam? Tá, sistemas autônomos de inteligência artificial, como sistemas autônomos, né, eles são sistemas que tomam decisão sem intervenção humana, né, então o ser humano ele pode simplesmente supervisionar o que está acontecendo, né, o que a máquina está realizando, assim como um sistema de automação, né, só que a diferença é que num sistema autônomo de inteligência artificial, a inteligência artificial toma decisões que são mais adaptáveis, né, ao ambiente, né, então a grande vantagem é que o sistema de IA, ele consegue ser super adaptável, né, às variações do ambiente produtivo, e isso dá uma grande vantagem dessa tecnologia versus a tecnologia que a gente tinha até praticamente a última década, né. Bacana, eu me lembro, um dos nossos públicos aqui, né, Fábio, ele conseguiu categorizar, por assim dizer, né,
que são profissionais de tecnologia, que quando eles começam, muito me surpreendeu isso, eles começam a estudar tecnologia e descobrem que na mineração já é vanguarda. Por exemplo, você falando de caminhões autônomos, a mineração já tem mais de 20 anos, né? Quando aqui ainda estava se conversando, eu vi Minas no Chile, que já tinha caminhões autônomos, né? Então, é algo assim que a mineração sempre está na vanguarda em tecnologia. Sim, sim, a mineração está na vanguarda, usa muita tecnologia de ponta, e várias dessas tecnologias agora, inclusive, né, por exemplo, esses caminhões autônomos, eles estão sendo agora atualizados para uma tecnologia de IA, né, eles tinham uma certa capacidade, e agora eles vão ter uma capacidade mais avançada e mais adaptativa, então eles vão ser mais precisos, eles vão gastar menos energia, eles vão quebrar menos, vão ter menos necessidade de manutenção, bem menor risco de acidentes, porque aí é uma tecnologia que a gente sai de um caminhão autônomo por software tradicional para um caminhão autônomo por inteligência artificial. E esse é o caminho que a indústria, de fato, tá seguindo, e o setor de mineração é uma referência, sem dúvida, nesse tipo de tecnologia. Bacana. Pegando já um gancho nessa sua colocação, como é que a IA, então, pode ajudar a melhorar a produção industrial, especialmente assim na mineração? É uma ótima pergunta, né, Johnny? Hoje eu acho que existe muita dúvida, né, sobre o IA, né, o que o IA é, todo mundo fala, dá para usar para tudo, né, como que você consegue categorizar e pensar sobre isso, né, e pensar nas aplicações que geram valor, né? Então, quando você fala de uma produção industrial ela é viva, né? Então, o que acontece? Você tem desgaste de equipamento, você tem variação de material, né? Que pode ser desde o insumo, especificação de insumo, qualidade, até o material que está entrando, né? O matéria-prima, né? Que está entrando para a produção. Então, tudo isso é uma coisa que são sistemas complexos e dinâmicos, né? E sistemas físicos, né? E esses sistemas, eles funcionam basicamente em física e estatística. E quando você olha para um sistema complexo desse, que é vivo, né? Então você vai tendo variações de performance, né, dos equipamentos, e você vai tendo variação também daquilo que está sendo produzido, da matéria-prima, etc. Para você conseguir adaptar e aprender com aquilo que está sendo produzido e está sempre se ajustando àquilo, você precisa de uma tecnologia mais adaptável, mais flexível, né, do que a que a gente tinha até o momento. E é dessa forma que a IA consegue ajudar, né, e potencializar melhor a produção industrial, né. No caso específico da mineração, né, tem vários processos que são muito interessantes, né, em específico vou falar um pouco voltado mais para o que a gente faz, né, na minha empresa, né, na Brainial. A gente trabalha mais com a parte de planta de processamento, né, planta de beneficiamento. Então, processos de moagem, britagem, processos de flotação, lixiviação, esses processos com inteligência artificial, você pode fazer um controle mais refinado, né, fazendo ajustes ali, né, nos equipamentos, para que você tenha uma produção mais estável e mais produtiva, né? E aí eu posso depois entrar um pouquinho mais em detalhe aí como que a gente atinge isso. Realmente muito importante, né? Esquisito. E na questão, Fábio, na sua visão, né? Quais são os tipos assim de tarefas na mineração que pode ser automatizada com IA? Se você olhar e pensar acho que a forma mais interessante, acho que da gente pensar assim seriam pensar nas tarefas principalmente nas tarefas que têm mais risco para as pessoas, nas tarefas que têm mais valor, né? Às vezes gargalos, né? Então, tarefas que são gargalos na produção, e tarefas bem complexas, né? Que a gente tem muita dificuldade para conseguir controlar com a tecnologia atual, e o ser humano tentando fazer aquele controle. Então, sempre que a gente olha para essas características, né? Se você olhar para isso, você pensar assim, esta tarefa, ela
coleta e gera um dado, né, uma quantidade de dados muito grande, uma informação muito grande sobre aquela tarefa, e você precisa tomar decisões precisas tarefa com aquela quantidade gigantesca de dados. Nós, como seres humanos, não somos feitos para olhar, sei lá, centenas de variáveis ao mesmo tempo e conseguir ver um padrão e tomar uma decisão, né? Então, isso é onde o IA, ele se destaca, isso é onde ele gera grande valor, né? Então, esses seriam os principais tipos, né, categorias de tarefa. Então, um exemplo prático, né, que a gente aplicou agora na indústria foi no circuito de moagem, né? Então, desde moagem, no caso ali, moinhos SAG, moinhos de bola, hidrociclonagem, então controle de esteiras, bomba, hidrociclones, potência ou velocidade de moinho. Então, todos esses ajustes finos, né, geram na sua produção, né, no seu throughput e na sua granulometria, né? Então, todos esses ajustes, né, a gente consegue fazer em tempo real, sabendo o impacto que você vai ter em produção, de uma forma bem precisa e bem previsível, né? Ele te dá bastante previsibilidade, ele te dá muita estabilidade naquilo que você tá produzindo, né? Então, esse é um exemplo, né, bem forte, assim, de um uso, né, prático, né, e atualmente que a gente já opera, né? E gostaria de fazer um gancho no que você falou, Fábio. Quando começou lá a falar sobre indústria 4.0, já há alguns anos atrás, eu me lembro que teve uma frase que me chamou muita atenção, que o palestrante falou, tudo que for repetitivo é passível de ser automatizado. Uhum. Então, quando você falou aí, estava passando na minha cabeça essa frase e várias atividades que você falou que eu acompanhei ao longo aqui da minha carreira, a parte de ciclone, a parte de vibração. Eu fiquei pensando que, caramba, isso sempre foi desafio, né? Para mineração, e hoje dá para fazer isso, né? Que, vamos lá, eu reduzi vibração, eu diminuo manutenção. Imagina o quanto isso se afeta em dinheiro, né? Afeta em economia, na verdade. Então, realmente, Você falou aí, só imaginando aqui, viagem demais com com esse assunto. Exatamente, e aí você pensa assim, Johnny, imagina nós, como humanos, tentar pensar em se eu mexer 3% no moinho 3, 5% na esteira 4 e 2% na bomba 6. O que vai dar isso no resultado? A gente não consegue visualizar isso, já o IA consegue fazer a previsão disso e tomar essas decisões de forma otimizada, né? Que é exatamente isso que você falou. E quanto que isso impacta, né? Isso tem um grande impacto, né, na produção. Uhum. Certamente. Outra coisa que a gente acha que a gente falou basicamente aqui, né, pegando já um gancho nisso, né, essa implementação dos sistemas autônomos, né, que a gente até falou, para reduzir esses custos operacionais. Na sua visão, como é que isso é feito assim dentro da IA? Eu acho que eu acho que é uma ótima pergunta. Excelente para a gente falar um pouquinho da prática, né? Como que aquilo se acontece na prática, né? E eu iria até além. Quando a gente olha, a gente pensa bastante na questão de custo, né? Custeio, né? Etc. Né? Menos uso de alguma coisa. Mas quando você pensa num sistema inteligente, um sistema de inteligência artificial, né? Você pode pensar também em produtividade, em como que você faz mais com menos. Né? Então você pensa desde o custo, mas você também pensa no aumento de produção, né? Mais throughput, melhor granulometria, por exemplo. Então, como que a implementação isso ocorre hoje, né? Tem um grande desafio, né? Um desafio que é você, como que você organiza esses dados, né? Então você olha para os equipamentos hoje no setor industrial, na mineração em específico, e você tem lá os seus PLCs, né, coletando dados, né, você podendo atuar neles, né, e esses dados vêm de várias formas, né,
E um grande desafio é você conseguir tratar esse dado e preparar isso para você rodar numa inteligência artificial, né? Isso é uma das coisas que a Brainial faz, né? Então a gente sabe que esse é um desafio gigantesco que as empresas têm. Então a gente transpõe esse desafio fazendo o quê? A gente conecta no dado bruto. Eu vou fazer uma analogia com a mineração, aproveitando que é o podcast da mineração. Imagina o seguinte, o dado bruto, né, o pessoal fala, o IA é o novo ouro, né, por exemplo, né, é o novo petróleo, né, o dado bruto é como se fosse o raw material, é o material bruto, né, que está lá, né, dentro da mina, né, então você precisa extrair aquilo para aquilo ser processado e aí gerar valor, né, e virar ouro, lítio, etc., né. Da mesma forma, o que a gente faz é a gente extrai o dado bruto, né, trabalha aquele dado bruto, né, prepara ele, roda no nosso IA, faz todo o processamento, como se fosse uma planta de beneficiamento, e dali você tem o dado que gera valor, né, que é quanto que a máquina precisa ser acelerada, desacelerada, aumento de potência, pressão, etc., né, e isso o nosso sistema faz totalmente sozinho, né, totalmente autônomo. E para a gente fazer isso, né, a gente basicamente fica conectado, né, coletando dado, né, telemetria do sistema e tomando as decisões em tempo real. Bacana. Falando nessa parte de setagem, né, certamente todas essas configurações são alinhadas com os clientes, né, e são todas colocadas da forma que a IA pense e diga, olha, eu estou querendo correr aqui, ou o melhor caminho, meu best path, ou reduza a quantidade de vibrações, isso é tudo setado e ela vai pensar, né? Vai dizer, então vou tomar a melhor decisão para isso. Exatamente, Johnny, exatamente isso. E isso é um dos pontos fundamentais, né? Porque aí você dá o objetivo, né? Isso é o nome que eu estava querendo lembrar, o objetivo. Né? Qual que é o objetivo? Qual que é o KPI, né? Qual que é a métrica importante? Desculpa. Qual que é a métrica importante, né? Qual que é o nosso objetivo, né? Eu quero reduzir vibração, eu quero aumentar a throughput, eu quero manter sempre fora de uma zona de ressonância. Então tem várias regras, né, físicas que são importantes ou que são objetivos, né, nossos na produção, né, física industrial. Uhum. Aí já pegando um gancho também, né? Esses sistemas, como você estava falando, eles são treinados para tomar decisões de forma autônoma, né? Como é que, basicamente, além de a gente fazer essa setagem, eles trabalham? O nosso sistema, a nossa filosofia, né, de como que a gente gera performance, atinge performance, né? O nosso sistema é customizado para o cliente, para a planta do cliente. Então, a gente faz questão de olhar em detalhe aquela planta, né? Os dados que estão sendo coletados daquela planta, e o sistema é treinado, ele já tem um pré-treino, ele é treinado em cima daqueles dados daquela planta para ele ser feito basicamente uma versão customizada para aquela planta, né? Então, hoje ele é treinado com um pouco de dados históricos da planta, né, e para se adaptar àquele ambiente, e também com regras físicas, né, que a gente fala, né, então são regras por exemplo, a gente falou, regra, por exemplo, vibração, ressonância, então tem algumas regras que você coloca no sistema, né, e aí você tem formas de você incentivar aquilo a acontecer, né, para chegar no resultado e da forma que é aquilo que você comentou, combinado com o que é quais são os limites do equipamento, as zonas de segurança do equipamento, como que aquilo tem que se comportar. Então, isso é colocado, essas regras são absorvidas dentro do sistema para aquela operação, né, e junto com os dados específicos daquele cliente, você cria uma versão customizada do piloto automático que vai controlar aquele processo industrial dele. Gostei dessa frase, versão customizada. Eu trabalhei passei uma parte da minha carreira trabalhando com sistema de despacho e de gerenciamento de frota, né, o Fleet Management System, e tinha muito essa questão da customização.
E sempre quando está lá no cliente, vamos customizar. E eu acho que eu até brincava com o pessoal, a gente tem que perder mais tempo aqui pensando na customização do que na própria implementação, né? Que é o que, depois que a gente implementar, ele vai rodar sozinho, por assim dizer, né? E essa parte da customização acho que é o ponto-chave. Exatamente, aonde você consegue, tudo que é feito sob medida, né, funciona melhor do que aquilo que é feito, né, de forma geral, né, a hora que você coloca sob medida, ele tem ele né, como um terno, né, ele veste melhor para aquela planta, para aquela... Isso, exatamente. Né? E, Fábio, como são, então, na sua visão, assim, para a mineração, né? Um disclaimer assim, quais são os principais desafios para a mineração hoje em adotar IA na mineração? Eu diria que eu colocaria 2 que são os principais desafios que a gente vê hoje para a entrada do IA na mineração. O menos impactante, tá? Aquele que a gente tem várias formas de transpor, eu diria que é geração de dados, né? Então tem que ser gerado dados, você precisa ter dado para você ter IA, né? Que é, de novo, aquele como se fosse um minério bruto que você vai extrair e gerar valor. E você tem que ter automação, né? Então a planta tem que estar um certo nível tem que ter um certo nível de modernização, de modernidade naquela planta, de automação e de coleta de dados para ela conseguir, né, utilizar realmente o grande valor, né, que você consegue extrair com IA. Esse é o acho que o ponto 2, o mais fácil de resolver. O mais, assim, que eu acho que é o passo que a gente está, né, e aí eu diria assim como entendimento das pessoas, né, é o entendimento da tecnologia, né? Então, se, por exemplo, se eu falar para você um computador, né, para você um celular, isso te deixa mais produtivo, né, como pessoa. Você trabalha melhor se você tem um computador hoje do que se você tem o papel e o lápis, né? É uma ferramenta, né, muito poderosa de produtividade. O IA é uma ferramenta extremamente poderosa de produtividade que a gente está adicionando para a raça humana, né? Então, a gente não tinha essa ferramenta e agora ela está começando a ser difundida, ela está começando a poder ser utilizada, ter aplicações reais. E o entendimento do que é a tecnologia, né? Então, sair daquilo, né? Então, você pega e imagina quando só tinha papel e caneta, papel e lápis, para você entender o que era um computador, né? E como que aquilo ia gerar valor. As pessoas na década de 50, 40, pensavam que você não ia precisar de muitos computadores no mundo. Para que você vai usar muito computador, né? Tem até historicamente aí, um dos grandes do setor de computação falando, olha, eu acho que se a gente tiver 100 computadores no mundo já é suficiente, né? Porque ainda não se entendia bem o que era aquela nova ferramenta, né? Hoje nós temos aí, se contar com os celulares, a gente tem bilhões e bilhões de supercomputadores, né, nas nossas mãos. E o IA é a mesma coisa. Então, o entendimento da tecnologia, o quanto que agora eu comecei a entender melhor. Então, essa é uma tecnologia que aprende sozinha, ela é uma tecnologia mais adaptável, ela é uma tecnologia que ela substitui algumas tecnologias ou ela adiciona a tecnologia que eu tenho e ela vai me dar grandes resultados. É igual você adicionar um computador, você adicionar um novo sistema de automação. Então, isso eu acho que é o número 1, né? As pessoas começarem a entender melhor e falar, entendi. Poxa, entendi o que é uma solução, um piloto automático que eu coloco, por exemplo, na minha produção e ele vai tomar algumas decisões ali que ele vai estabilizar meu processo, aumentar minha produtividade. Né? Então, eu diria esses 2. Pegando um gancho que você falou, né? E, por exemplo, o grau de maturidade, por assim dizer, que a empresa tem que ter, né? Então, como então pequenas e médias empresas podem começar a utilizar a IA nas suas operações? Essa pergunta eu vou responder da forma que eu pensei a filosofia da minha companhia, né? A filosofia da empresa, ela é trazer um serviço, né, um produto, que é um produto final para o cliente, que a gente pluga
e ele já começa a gerar valor para o cliente, né? Não tem que ficar meses ou anos, né, tentando ajustar, tentando customizar, tentando, né, preparar aquilo. Então, a forma que eu acho a forma mais eficiente, né, hoje, para você adicionar IA numa pequena e média empresa, né, ou pequena ou média mineradora, seria falando com a gente, né? Conversa com a gente, entra em contato com a gente, né, e a gente faz uma avaliação, né, para saber se já dá para usar a tecnologia, faz uma demo, né, e inclusive na questão de modernização, o que a gente está fazendo hoje? A gente viu que um dos grandes desafios, né, que é o primeiro que eu estou endereçando é mostrar, né, fazer uma demo, mostrar para o pessoal a tecnologia funcionando e impactando. A outra é a modernização das empresas, né, então às vezes você precisa ter sensores, você precisa ter mais pontos de automação, às vezes até um equipamento precisa ser trocado, modernizado, né, e a gente hoje está fazendo uma parceria, né, a gente tem uma parceria firmada com o setor financeiro, né, uma empresa aqui de São Paulo, chama-se Trax, né, Investimentos, então é uma empresa que lida já com o setor industrial há 20 anos, né, no setor financeiro, né, tem diversos clientes, e a gente fechou aí uma primeira leva de capital para ajudar as empresas a se modernizarem, né? Então, são 250 milhões de reais para as empresas poderem estar se modernizando, e então, basicamente, a gente está endereçando aquele que a gente encontra como os dois maiores desafios, né? Entendimento da tecnologia, ver a tecnologia funcionando, gerando valor, e modernizar a empresa. Então, a gente está trazendo diria que um pacote, né? Um produto que é completo, né, e permite que as empresas possam estar utilizando e tendo grandes ganhos da inteligência artificial. Então é isso, né, entrando em contato com a gente faz a demo, a gente senta, explica, mostra, né, com o maior prazer. Você falou uma coisa aí que me chamou bastante atenção, assim, né, nessa parte de tecnologia, que é o grau de maturidade, né, a gente já cheguei ao ponto de, por exemplo, participar de algumas avaliações em que setores da empresa estavam ainda no 2.0, outros no 3.0 e outras quase que no 4.0, né, em grau de maturidade, por assim dizer. Então, tem que também ter essa noção, né, de como é que está a minha tecnologia, e hoje, como até um amigo meu ele falou, né? Hoje as tecnologias estão na prateleira, então, caso eu queira ter uma modernização, tem como já o adquirir. Antigamente precisava criar, né? Hoje em dia já tem disponível, então tecnicamente, podemos dizer que está mais fácil, né? Acesso à tecnologia. Bem mais fácil, Johnny. De fato, acho que a gente como pensando no setor produtivo e no setor de tecnologia, a gente aprendeu a criar esses pacotes ou esses produtos, né, que são mais fáceis da gente combiná-los, né, e transformá-los já numa, né, aquilo, né, modernizar hoje uma planta, né, ou instalar uma tecnologia é muito mais fácil do que 30, 40 anos atrás, era tudo feito meio que especificamente, né, por anos, para você criar aquilo lá do zero, e hoje a gente tem esses formatos prontos. Exatamente, né? E chegando aqui já na parte, podia ficar falando sobre tecnologia o dia inteiro aqui, viu, Fábio? Chegando aqui à parte final do nosso podcast, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas seria mais ou menos uma provocação, tá? A IA pode substituir trabalhadores humanos ou ela trabalha junto com eles? Essa é uma pergunta bem polêmica. Todo mundo está sempre de olho pensando nisso, né? A IA, ela pode e ela irá fazer os dois, né? Essa é a resposta, né, correta. Ela irá tanto substituir alguns trabalhadores, quanto ela irá potencializar outros trabalhadores. E por isso você vai precisar de menos trabalhadores, né, focados naquela tarefa.
qual que é toda a tecnologia, ela traz sempre nessa geração de algumas coisas que você não precisa mais que o ser humano faça e algumas novas oportunidades, né? Então, a nossa filosofia a gente potencializa, né, o que o ser humano já tem de conhecimento. Então, a gente quer que o ser humano fique numa posição muito mais estratégica na planta, né, na produção, e menos, né, em risco, né, menos ali tendo que estar em cima do equipamento, né, ou com risco de uma quebra, de uma parada. Então, essa é a nossa filosofia. Então, a tecnologia vai substituir e vai potencializar, né? Acho que é um caminho meio que inevitável, mas é um caminho muito bom, né? Então, eu vou dar um exemplo. Um dos cases que a gente rodou, né, implementou, teve um aumento produtivo de 6%, né, num circuito de moagem, né, que é um aumento de throughput, né, e isso é um impacto muito grande, né, em produção. Qualquer 0,5%, 1% é um impacto relevante, né, então a gente tem uma entrega com 6% de aumento de produção, é uma operação que isso tem um ganho financeiro, né, tem um aumento de receita para a empresa em cima disso, tem uma estabilização da granulometria da empresa, né, isso também tem um ganho de recuperação depois ali do material, né, de interesse, e teve menor uso de água, menor uso de insumos, né, então tudo isso é uma vantagem muito grande para a empresa, né, então a empresa agora, se você pensar, ela começa a ter uma produtividade, uma rentabilidade melhor, os projetos se tornam mais viáveis e mais interessantes, né? E eles produzem mais margem. Então você pode expandir, né, plantas, você pode criar novas plantas, você pode investir mais, você tem mais recursos agora utilizando a tecnologia. Então, é aí que você cria mais empregos, né, você cria mais demanda por mais pessoas para supervisionar e trabalhar junto com aquele IA nessas plantas super produtivas, né. Então, seria isso o conceito. Perfeito. Fábio, novamente, muito obrigado por você estar participando aqui no podcast da mineração, né? Que mensagem você queria deixar aqui para os nossos ouvintes? Se eles quiserem entrar em contato com a Brainium, como é que eles fazem? Tá ótimo. Eu gostaria de deixar, a mensagem que eu gostaria de deixar para eles é que estejam, é muito importante eles estarem bastante abertos e antenados ao que está acontecendo no mundo da tecnologia, principalmente inteligência artificial, né? Hoje é um tema muito forte, né? E é um tema que vai ser um tema cada vez mais forte no dia a dia nosso, né? Ele faz parte hoje do nosso dia a dia, desde do IA que você conversa, né, e pede alguma coisa, né, a um chat GPT, né, esse tipo de IA conversacional, então ele vai estar cada vez mais próximo do nosso dia a dia, e eu gostaria de deixar a mensagem para eles estarem sempre bem antenados, né, e a gente, com o maior prazer, senta com as empresas para poder ajudar, explicar, ensinar o que a gente puder sobre a tecnologia, né, e gerar muito valor para elas. Então, seria isso, né, acho que a gente está vivendo uma época, uma transição para a inteligência artificial, estando mais presente, mais dentro da nossa vida, que é uma época muito interessante, é um privilégio muito grande a gente estar podendo ver isso acontecer, né, a gente vai ter uma grande prosperidade sendo gerada por essa tecnologia. Sempre gosto de falar, né, que eu sempre brinco com meu irmão, né, que ele me apresentou o computador em 92. Comecei a entregar jornal, ele me falou, você quer trabalhar? Então, vou lhe apresentar um negócio, chamamos computador. Eu falei, o que é isso? Não, isso aqui vai mudar o mundo aí para frente. Isso em 1992. Já entreguei minha idade aí, meus cabelos brancos já falam por mim, tá? E eu sempre falo isso, eu digo, estamos sempre no melhor momento da tecnologia. Desde do ano 2000 eu falo isso. Estamos no melhor ano da tecnologia, mas sempre ela vai evoluir. E o que eu vejo é o intervalo de uma para outra, né? Estamos no chat GPT hoje, beleza. O que é que vai ser o próximo? Já está chegando e já tem muitas coisas aí, né?
e tenho certeza que a Brainium está aí para ajudar nessa transição e nessa preparação. Perfeito, estamos sim, agradeço muito, Johnny, e o contato nosso, né, que pode ser feito através de contato@brainial.com, né, via e-mail, e a gente pode marcar um call, uma conversa, um vídeo, uma visita, né, então acho que é a melhor forma da gente receber contato hoje com o pessoal. Perfeito. Pessoal, lembrando, tá, que o podcast da Mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, acesse o site atobin.com, com Ígnea Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igneabr.com.br, e a Revo Geosciences, acesse o site revogeosciences.com. Novamente, muito obrigado por mais essa entrevista, Fábio, e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas nesse futuro ser mineração, e até a próxima. Obrigado, até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience. Serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente.